novidades, pessoal? Fala para mim. Tem alguma novidade? Por aqui é só tragédia que eu tenho ouvido. Nossa Senhora. Recebi. A única pessoa que eu não recebi até agora foi Samuel. Samuel, cadê você, cara? Cadê o seu trabalho? Saiu mesmo, real? Pô, sacanagem. Ele foi pro Linus igual o irmão dele tava no Linus. Pô, vou sentir saudade, Samuel. O bichinho era doidinho, mas era gente boa. Gabi vai ficar até triste, né, Gabi? Perdeu o crush. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, né, meus queridos? Já que a gente está falando de amor, hoje nós vamos falar de amor, continuaremos a falar de amor no reino animal. Coisa boa, né, gente? Amor está no ar, né? Uma coisa deliciosa, né? Pássaros cantando, né? Pombos fazendo cocô nas nossas cabeças. Tá tudo de boa. Sua mãe estava aí perto? O que que tem? Chama ela aí, vamos assistir aula também de biologia sobre o amor dos animais. Só coisa boa hoje. Só alegria. Por que você está com vergonha, Luiz? Luiz, tá aprontando aí, cara? É, Luiz agora é o novo pretendente da Gabi. Queridos, vamos lá. Vamos pegar o nosso livro, volume 2, capítulo 11. É, Luiz, não adianta fazer de bobo, não. Eu sei que você estava doido para furar o olho de Samuel. É. Ai, Jesus. É isso aí. Galera, olha só. Pega aí capítulo 2, ó, capítulo 11, livro 2. O que que a gente falou na última aula? Pode, se quiser, deixar o microfone ligado, tá? Quem quiser, para ir perguntando, interagindo aqui comigo, para a aula ficar mais dinâmica. Trabalho eu recebi, gente. Trabalho de todo mundo. Só do Samuel que eu não recebi. Mas aí vocês falaram que ele saiu da escola, então tá tudo certo. Então todo mundo enviou, tá tudo certinho. Beleza. Então, nesse capítulo, a gente está falando sobre reprodução no reino animal. Lembrando que a reprodução para a biologia, e nós estamos dentro do eixo biologia agora, reprodução significa o quê? Passar a genética para frente, ok? Transferir DNA para a próxima geração. Isso é reproduzir. Produzir mais uma vez. Reproduzir é produzir de novo. Produzir de novo para quê? Qual que é a finalidade da reprodução, gente? Perguntei isso na última aula, vamos ver se vocês lembram. Qual a finalidade da reprodução? Continuar a espécie. Muito bem. Muito bem. A finalidade da reprodução é manter a espécie funcionando no meio, manter a espécie viva no meio ambiente. Para isso, os organismos se reproduzem, para que a espécie continue. Não que eles pensem assim, nossa, eu vou reproduzir, eu tenho que ter tantos filhotes para minha espécie continuar vivendo. Não. Nenhum ser vivo pensa isso.
Nem mesmo nós, humanos, vamos pensar nisso. Nossa, eu vou ter um filho agora porque a espécie precisa continuar, né? Não. Ninguém pensa isso. Mas o propósito final para que se mantenha a vida no planeta daquela espécie é a reprodução, né? O sentido biológico da vida, o sentido, lembra que a vida ela pode ter vários sentidos, né? Filosóficos, ela pode ter um sentido transcendental, né? Meu sentido é fazer o bem para ir para o céu. Meu sentido é ser caridoso. O sentido da minha vida é trabalhar muito, né? Tal, para eu crescer meu patrimônio, as pessoas perto de mim. Cada um tem um sentido. Mas para a biologia, o sentido final da vida é a reprodução, porque através da reprodução é que a gente passa a nossa genética para frente, para que a gente consiga dar continuidade à existência da espécie. Tudo bem? Se você opta por não ter filhos, você quebra toda uma cadeia reprodutiva que existiu há milhões e milhões de anos até aquele momento, né? Então, todo mundo que não tem filho por N motivos, ou por opção, ou por alguma situação particular do organismo, né, do organismo não ser propício para engravidar ou para gerar gametas, essa pessoa, esse organismo, ele quebrou ali uma sequência, uma linhagem que veio há milhares de anos de seres vivos antes dele se reproduzindo, ok? Muito bem. E a gente falou que existem a reprodução assexuada e a sexuada. A assexuada é aquela reprodução onde não há troca, onde não há encontro de gametas masculino e feminino, ok? Não há esse encontro, não há essa fusão. Ou seja, os organismos eles passam para frente a sua genética, de fato, uma genética absoluta, uma genética 100% igual ao que ele já apresenta. Ou seja, aquele novo ser vivo derivado desse primeiro organismo, ele é um clone. Ele é 100% igual, a genética dele é a mesma. Isso acontece com brotamento numa hidra, ou numa esponja, ou até mesmo num broto, né, de uma planta, como a gente viu no capítulo anterior. A gente viu também que existem processos de regeneração, como a gente falou nas aulas passadas. A gente falou que existem processos que são de formação de vários indivíduos a partir de um que se quebrou, como no caso da planária, né, que é aquele vermezinho achatado. A planária, ela consegue se reproduzir quando o seu corpo é fragmentado, assim como a estrela do mar. Isso é um tipo de reprodução, tá? Isso é um tipo de reprodução. Então, estou projetando aqui, tá? O nosso livro na tela para vocês. Vamos dar sequência aqui. Na última aula, a gente ficou basicamente falando sobre o quê? Reprodução de abelha, não foi? Alguma dúvida ficou sobre a reprodução das abelhas, galera? Isso aqui é muito importante. Por isso que eu fiquei a aula inteira falando de reprodução das abelhas. A aula inteira, tá? Então, lembrando, a gente tem uma abelha rainha e um zangão. A abelha rainha é diploide, o zangão é haploide, ou seja, a abelha rainha ela tem dois conjuntos de cromossomo, 2N, enquanto o zangão só tem um conjunto. Como que nasce um zangão? Um zangão nasce de um óvulo que não foi fecundado, ó. A rainha botou óvulo e esse óvulo se desenvolveu numa larva e eclodiu numa pulpa, depois eclodiu num zangão, ok? Porém, se a rainha liberar esse óvulo e esse óvulo for fecundado por um espermatozoide de algum zangão, há duas possibilidades. Se for fêmea, vai ser operária, que é a que mais trabalha, é a que pega néctar, é a que faz a polinização, são as enfermeiras de dentro da colmeia, são as que organizam e protegem a colmeia. Já uma outra rainha que vai nascer, tá? Também de sexo feminino aqui, essa rainha que vai nascer, ela vai ser uma rainha virgem. Lembra que só pode uma sobreviver a cada nascimento. Então, a primeira que sai do ovinho, né? A primeira larva come as larvas demais, que são as irmãs dela, torna-se uma rainha, e aí ela sai daquela colmeia para fazer uma própria colmeia nova. Nisso ela faz o voo nupcial, né? Ela casala com alguns zangões, guarda o espermatozoide dela, e ela vai passar o resto da vida dentro de uma nova colmeia, colocando ovos, milhares de ovos diariamente,
A função da rainha é basicamente botadeira, botar ovos. Beleza, galera? Todos os machos são zangões, todas as operárias são fêmeas. Tudo bem? Vamos lá. Na reprodução sexuada agora, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter como novidade os gametas masculino e feminino, tá? Que é o que a gente conhece melhor. O que acontece? Quem morre na ferroada é a operária. A operária que tem ferroada, tá bom? O zangão não tem ferrão. O zangão não tem. A única função do zangão é jogar espermatozoide na rainha virgem. É a única função e nem sempre ele consegue. Então a vida dele não valeu de nada. Tá bom? A rainha não morre. A rainha pode dar ferroada, que o ferrão dela não sai. Né? Ela consegue enfiar e tirar o ferrão. As operárias, quando ela enfia o ferrão fica preso. Na hora que ela vai puxar o abdômen dela estoura e ela tem uma espécie de hemorragia, né? As vísceras se rompem e ela morre logo em seguida. Tudo bem? Bom, na reprodução sexuada, como eu vinha falando, existem dois grupos de organismos na reprodução sexuada. Aqueles que são dioicos, ou seja, nós temos organismos com sexos separados. Macho e fêmea em corpos diferentes. Isso é um cara dioico. O que é um dioico? É como se fosse eu ou você. Cada um de nós apresentamos uma sexualidade e apresentamos somente um perfil sexual, seja ele masculino, seja ele feminino. Se você é homem, você vai ter testículos. Se você é mulher, você vai ter ovário. O homem só produz espermatozoide. A mulher só produz óvulos. Quando nós temos uma espécie onde o macho e a fêmea são separados, ou seja, um corpo só para macho e um corpo só para fêmea, nós vamos chamar essa espécie de espécie dioica. Porém, em alguns casos, nós temos espécies que, além de ser dioicas, também são monoicas, ou seja, um organismo produz gametas masculino e feminino. É como se eu, ao mesmo tempo que produzisse espermatozoide, também produzisse óvulos ao mesmo tempo. Isso é um monóico, tá bom? Então, muitos animais eles vão ser hermafroditas. Tem gente que nasce com os dois sexos, tá? Geralmente faz uma cirurgia, vê qual está mais evidenciado, né? E esconde o outro. E a criança ela vai crescendo com doses hormonais, tá bom? Quando os dois são iguais, Raquel, a criança nasce lá, né? Com pênis e com vagina, e os dois são bem desenvolvidos, geralmente a família faz uma escolha. Geralmente a família vai fazer uma escolha, né? Se elas têm preferência de ter um menino ou uma menina. E essa criança ela vai ter que tomar suplementação hormonal, se bobear o resto da vida. Por quê? Porque existem casos, gente, mais absurdos ainda, né? Que são os casos das pessoas transgêneras. Não sei se você já ouviu falar disso. O que é um transgênero? É uma pessoa que, por exemplo, está com o corpo de homem, totalmente homem, né? Altura, peso, massa muscular, barba, presença de pênis, só que o cérebro é feminino, é completamente feminino. O cérebro apresenta ali um padrão de comportamento que não condiz com aquele corpo. Essa pessoa sofre muito até ela conseguir um tratamento para fazer uma mudança de sexo, né? Ou algo que vai aliviar o sofrimento dela, o preconceito que ela vem sofrendo, tá bom? É uma situação bem triste.
Agora, ok, nós temos espécies dioicas, que é o nosso caso, os cachorros, os cavalos, os vertebrados em geral são dioicos, mas muitos invertebrados são monóicos, né? Por exemplo, os poríferos, as águas-vivas, as minhocas, as lesmas, né? Os caramujos, são todos hermafroditas. Isso quer dizer que eles apresentam a sexualidade masculina e feminina no mesmo corpo, tá bom? Monóico, no mesmo corpo. Mono é um, óico é casa. Então, na mesma casa, você tem as duas sexualidades. Dioico vem de duas casas. Uma casa seria o corpo masculino, corpo feminino. Por favor, gente, anote esses conceitos, que eles são IPC, monóico e dioico. Todo ano, alunos erram na prova estes dois conceitos. A pessoa vai lá e escreveu a resposta certinha. Eu vi que o raciocínio dela estava certo. Mas o fato de ela ter escrito um termo errado já faz ela, às vezes, perder metade da questão. Tá bom? Fique ligado com isso. Existem alguns casos, como está colocado aqui em negrito, de hermafroditismo sequencial ou hermafroditas sequenciais. O que é isso? Existem certas espécies de peixes que vivem em cardume, e esse cardume geralmente é feito só de fêmeas, tá? Machos não entram, elas expulsam esse cardume. E o que acontece? Quando esse cardume está próximo da época reprodutiva, e não tem nenhum macho por perto, a fêmea mais velha desse grupo de peixes é a fêmea que mais tem testosterona ou algum hormônio masculino relativo com o nosso. Ela desenvolve esse hormônio, cria gametas masculinos e fecunda todas as outras peixes que estão ao redor dela, né? Todas aquelas. É muito esquisito, né? Pois é. Tipo, era uma fêmea que ela virou macho. Ela virou macho para reproduzir com as outras fêmeas que estavam ali. É um pouco estranho, mas é a natureza, né? Nosso sentido não é questionar o porquê, mas como isso funciona, como isso acontece, tá bom? Beleza. Aqui tem uma atividade. A gente já fez essa daqui, não já? Acho que era bem tranquila. Vamos lá. Ciclo de vida das espécies. No nosso livro aí, chegando agora na página 155. Gente, toda espécie, ela vai ter o quê? Um ciclo de vida que trabalha com nascer, crescer e se desenvolver, se reproduzir, envelhecer e morrer. Ok? É uma sequência, às vezes meio triste, meio dramática, mas é isso, tá? Só que esse ciclo reprodutivo é um ciclo que a gente precisa estudar em paralelo. Então, vamos lá. Imagina que tem aí um casal de uma espécie. Vamos pegar pinguim, tá? Pinguim macho mandou os espermatozoides para pinguim fêmea. A bolinha dela aqui, ó. Esses gametas, espermatozoide e óvulo, o espermatozoide nadou até o óvulo, que também estava no meio aquático, e gerou uma fecundação. Essa fecundação vai gerar um embrião. Esse embrião, ele vai ficar preso em algum ovo, nesse caso é um pinguim, vai ficar dentro de um ovo. Se for um mamífero, ele vai ficar preso dentro do útero. Existem algumas camadas que o útero vai criar, entre elas, né, uma que é o saco amniótico, que é uma camada bem fina e transparente, que vai permitir o bebê se comportar ali dentro. Nesse meio tempo, o desenvolvimento da mulher se sucede e ela vai tendo a gravidez dela, vai fazendo o pré-natal. Muito bem. Uma vez que esse embrião se desenvolve, começa a crescer,
chega um momento em que ele vai precisar ou sair do ovo, no caso dos pinguins, ou sair da barriga, no caso da nossa espécie, ou dos outros primatas, né? Ou outros mamíferos. Muito bem. Nasce, então, um novo filhote. Esse filhote, ele ainda está muito fraco, ele é muito dependente dos pais, mas cada espécie tem um desenvolvimento. O ser humano, de todos os mamíferos, é a espécie mais dependente das outras que existe. Qualquer outro mamífero que você solte ele após ele ter nascido, tirando o fato dele precisar de leite, né? Mas se você der leite um pouco para ele, ele vai conseguir andar, ele vai conseguir explorar o meio ambiente, ele vai conseguir ter ali alguma autonomia. A gente não consegue ter isso com um bebê. Não consegue ter isso com uma criança de 2, 3 anos de idade. Ela é extremamente dependente dos adultos, extremamente dependente dos pais. Tudo bem? Então, ó, olhando para esse ciclo aqui, ó, gameta feminino óvulo, se juntou ao gameta masculino espermatozoide dentro do corpo de uma mamãe. Gerou uma fecundação ali dentro desse corpinho, formou-se um embrião, formou-se um zigoto, ou célula-ovo, que veio formar um embrião, que veio se desenvolvendo, e aqui no caso nasceu um rato. Tá bom? Beleza. Isso é o ciclo de vida reprodutivo. É bem simples, tá? Gameta masculino se funde ao feminino, gera uma fecundação, forma-se um ovo, um zigoto, uma célula-ovo com um embrião, gerou esse embrião, ele vai se desenvolver até crescer, sair da barriga ou do ovo, continuar a vida adulta. Ok? Beleza, gente, eu estou repetindo porque realmente é importante frisar essas coisas, tá? Bom, aí aqui vai falar de gestação, e agora a gente entra em alguns casos aí. Existem alguns tipos de desenvolvimento, gente. E a gente vai chamar esse desenvolvimento de direto ou indireto. O que é um desenvolvimento direto? O que é um desenvolvimento direto? É quando o filhote nasce parecido com o adulto. Isso é um desenvolvimento direto. Então, por exemplo, nós mamíferos, as aves, os vertebrados em geral, quando eles vão ter um filhote, o filhotinho ele já nasce com uma cara, com um corpo, uma estrutura óssea, uma estrutura corporal, como se fosse um adulto em miniatura, correto? Então, o bebê é um adulto em miniatura. Tem a cabeça no lugar, o tronco, os braços, as pernas, os 5 dedos, os olhos, a boca igualzinho. Só que ele está pequeno e ele é muito frágil. Agora, o mesmo não acontece, por exemplo, com essa imagem aqui do livro. Isso aqui é um desenvolvimento de uma borboleta. Eles pegaram várias fases dela, né, tiraram foto e fizeram essa montagem, ficou incrível. Gente, o que acontece? Nasce um ovinho, sai um ovinho da mamãe, da borboleta, da mariposa, esse ovinho eclode, nasce uma larva dessa. Essa larva come muita folha, muita folha. Depois que essa larva comeu muita folha e ela sentiu necessidade de crescer, ela se empulpa. Ela vira isso aqui, ó, essa espécie de saquinho de pancada, ela vira esse pacotinho que fica preso. Ali ela vai terminar o seu desenvolvimento. Ao terminar o seu desenvolvimento, ela vai rompendo essa casquinha que ela mesma criou e ela se solta. E vai viver a vida dela, vai ser feliz. Isso que eu acabei de falar é o quê? É um desenvolvimento indireto. Isso aqui é um desenvolvimento indireto. Desenvolvimento indireto. Então, os novos indivíduos sofrem metamorfoses até a fase adulta. Novos indivíduos sofrem metamorfose até a fase adulta, tá bom? Então, ele começa na fase de ovo, depois vai para a larva,
depois vai para pulpa e depois vai virar um adulto. Então, ele vai modificando. Cada uma dessas fases não tem nada a ver uma com a outra, né? O ovinho não tem nada a ver com a larva, por sinal, não tem nada a ver com o casulo, por sinal, nada tem a ver com a borboleta. Mas todos fazem parte desse processo. Todos fazem parte desse processo. Essas lagartinhas aqui, inclusive, ó, essas larvinhas aqui, ó, elas são uma praga da agricultura. Uma praga. Isso aqui destrói folha à torta e direita. Por isso que eles estão usando muito pesticidas. E agora saiu na Bahia uma pesquisa, né, de que eles estão lançando vespas parasitoides que vão comer essas lagartas. Essas vespas, elas botam o ovinho dentro da lagarta, o ovinho eclode, e começa a nascer ali um bichinho, um filhotinho, dentro do adulto. E aí acaba matando essa larva, né? É muito doido. O filhote de vespa come a larva, que é muito maior que ele, de dentro para fora. É uma situação impressionante. Muito bem. Existem também alguns conceitos de espécies em relação ao tipo de parto, vamos dizer assim, que essas espécies vão ter. Então, nós vamos ter espécies ovíparas, aquelas que põem ovos. A gente vai ter espécies ovuliparas, né? Onde os ovos desenvolvem dentro do corpo da mãe, mas são espécies vivíparas. Filhote nasce do corpo. Tá aí, queridos. Ó, ovíparas, aquelas que põem ovos, ovulíparas. Ovos se desenvolvem-se dentro do corpo da mãe e as vivíparas, o filhote nasce do corpo da mãe, do útero, né? É a partir do útero onde ele vai estar abrigado, onde ele vai receber nutrientes através da placenta, onde ele vai jogar suas excretas fora, através do cordão umbilical, que também é emendado na placenta. Então, é uma questão muito interessante como a gente desenvolve isso, tá? Muito bem. Nisso daí, gente, você tem aqui uma espécie, ó, aqui do lado da figurinha, ó. Vamos olhar aí, ó. O galo encontrou com a galinha, eles cruzaram. A galinha chocou os ovos, nasceu o pintinho. O pintinho virou um franguinho. O franguinho cresceu, virou um galo. Pergunta: esse ciclo aqui é um desenvolvimento direto ou indireto? Direto, né? O pintinho é como se fosse uma versão adulta da mãe, só que ele está pequenininho, da mãe que é uma galinha. Eu guardei um vídeo aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir assistir. Tá conseguindo ver YouTube aí, gente? Olha aqui, ó. Prestando som. Vai tirar o som aqui, ó. Olha essa experiência que eles fizeram lá na China. Eles pegaram um ovo, tiraram da casca e, ó, vai cultivar um pintinho ali de dentro, ó, desse ovo aí, ó. Olha lá. Olha o coraçãozinho já do pintinho batendo. Ó, os vasos sanguíneos.
Todos ao redor da gema, né? A gema é o nutriente dele, é o vitelo dele. Maneiro, né? Olha lá, ó. Tá desenvolvendo. Olha lá. Tá crescendo o bichinho. Tá vendo? É, o bichinho nasce feio com força. Ela nasceu. Demora 21 dias, ó. 21 dias para chegar nessa fase aí, né? Do ovinho. Percebeu, gente, que maneiro isso? Vou deixar o link aí para vocês, para quem quiser assistir depois, tá? Porque às vezes a imagem não fica muito bom quando está projetando. Se a gente come o ovo normal, aquele ovo, ele tem ali o embrião, né? Que não se desenvolveu. Agora, quando a galinha ela vai chocar o ovo, é o aquecer dela de forma episódica ali, que vai gerar um metabolismo para dentro daquele ovo. É um aquecimento gradual e é uma temperatura constante que vai permitir com que aquele embrião se desenvolva. Tá? Aquele embrião se desenvolva para nascer um pintinho. Então, eles botaram no calor, tá? Aquele copinho ali, ele estava quente, eles botaram, tipo, dentro de uma estufa, dentro de uma cuba, tá bom? E aí eles foram aquecendo aquilo ao pouco, uma temperatura parecida com a temperatura de chocada, né? É a temperatura do corpo da galinha, ok? Então, isso aí é o que eles fizeram. Eles botaram um caninho também, tem um momento do vídeo que eles põem um caninho dentro lá da casquinha, né? Dessa parte, dessa película que é gerada. Provavelmente, aquele caninho que eles colocaram é o quê? Tem água e tem cálcio diluído, sais de cálcio. Por quê? Porque quando ele está crescendo dentro da casca dele, o cálcio da casca ele vai se desprendendo e vai entrando dentro do corpo do pintinho. Então, isso vai deixando o osso dele forte. Ao mesmo tempo que o osso do pintinho fica forte, a casca que estava com muito cálcio e agora está com pouco cálcio, ela vai ficar o quê? Fragilizada. Então, o pintinho, também chamado de pintainho, ele vai conseguir quebrar a casca com muita facilidade, batendo o bico, tá? Porque a casca está com muito pouco cálcio. Nessa experiência, eles não tinham casca. Então, como é que eles iam oferecer cálcio para o pintinho? Provavelmente foi através daquele tubinho. Aquele tubinho eles jogaram cálcio ali, que fortaleceu o esqueleto do pintinho para que ele conseguisse nascer saudável. Tudo bem? É uma coisa muito doida, né? Que a gente já está vendo acontecer. Um tipo de experiência. Aí você pergunta, professor, ok, se a galinha ela fica lá chocando, quentinha e nasce o pintinho, por que quando a gente vai botar o ovo para cozinhar não nasce? Talvez você já tenha pensado sobre isso. Qual que é a grande diferença aí? Primeiro que o corpo da galinha a temperatura é menor do que a temperatura do forno. Segundo, que a galinha vai fazer isso de forma lenta e gradual. Ela não fica o dia inteiro chocando. Ela vai lá, choca, sai, come, faz as necessidades dela, volta, choca mais um pouco. E isso ela mantém uma temperatura constante para dentro do ovo, num processo contínuo. Quando a gente vai botar um ovo dentro de uma panela para cozinhar,
A gente aquece muito aquilo lá. Então, na hora que a gente aquece, a gente desnatura as proteínas do ovo. É como se elas quebrassem, né? E aí acaba que o embrião morre também, tá ok? Porque ele já não tem como sobreviver àquela temperatura. Quando a gente pega um ovo e esquenta na frigideira, a gente está começando a fazer aquele embrião se desenvolver, já morreu faz tempo. Já morreu faz tempo, tá bom? Muito doido, né? Não, a gente põe o ovo na geladeira é para ajustar. É uma questão de organização, né? É uma questão de organização. Na geladeira ele tem uma durabilidade um pouco maior, tá bom? Um outro conceito, gente, que tem aqui é com relação à fecundação. Fecundação. O que é fecundação? É quando o espermatozoide encontra com o óvulo. Ela pode ser externa, quando ocorre fora do corpo da mãe, ou interna, quando ocorre encontro de gametas dentro do corpo da mãe. Então, olha só, quando você fecunda, e essa fecundação ela é fora do corpo, é uma fecundação externa. Exemplo, peixes, né? Os peixes, as fêmeas, elas jogam os óvulos no mar, e o espermatozoide também joga o espermatozoide no mar. Aquele espermatozoide encontra com o óvulo, a maioria se perde no caminho, né? A maioria não sabe nem o que está fazendo para a direção que está indo, mas alguns vão conseguir fecundar, tudo bem? Desses que fecundaram, vai desenvolver um embrião e vai dar continuidade à vida. Se a fecundação é interna, existe uma penetração, né? Geralmente o sexo masculino, o macho, ele vai penetrar na sexualidade da fêmea e ali ele vai soltar os seus espermatozoides e ao soltar os seus espermatozoides vai acontecer fecundação no ambiente uterino ou nas tubas uterinas, vai depender, e vai se desenvolver um novo filhote dentro do corpo dessa fêmea. Tudo bem, galera? Então, isso é uma fecundação interna, quando ela acontece dentro do corpo da fêmea. Externa, quando acontece fora, tá bom? Então, tem alguns exemplos aí no livro, né? Muito bem. Outros dois conceitos que a gente trabalha aí são os conceitos de gametogênese, processo de formação de gametas, gametogênese. Lembra que para a gente produzir um novo indivíduo, a gente precisa pegar metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe. Tudo bem? Na hora que vai pegar essa metade, acontece a meiose, que é um fenômeno biológico para geração de gametas. Tudo bem? Beleza, a gente já falou sobre isso. A meiose, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o número de células que a gente tem, o número de DNAs que a gente tem nessas células, e vai dividir pela metade. Então, por exemplo, nós temos 46 DNAs dentro de cada célula. Quando eu for gerar o espermatozoide, lembra que eu gero 4 por rodada, né? Os homens liberam 4 por rodada e as mulheres liberam 1 por mês. Então, os homens liberam 4 por rodada celular. Então, durante uma ejaculação, são lançados de 30 a 300 milhões de espermatozoides. É muito. Abaixo de 30, o homem é considerado infértil, de 30 milhões. Já a mulher libera um óvulo por mês, só que é muito mais caro produzir um óvulo do que centenas de espermatozoides. O que acontece? Esse processo de formação de espermatozoide ou de óvulo é chamado de gametogênese. Gametogênese. Processo de formação de gametas. Se for masculino, gerando espermatozoides. O nome desse processo é espermatogênese.
por feminino, gerando óvulos. O termo é ovogênese. Gente, estou botando esses resumos aí, é bom vocês copiarem no caderno, tá? Então, formação de espermatozoide e de óvulo, nós vamos chamar de gametogênese. Tudo bem? Gametogênese. Formou o gameta masculino? Opa, essa gametogênese é do tipo espermatogênese, porque ela está formando espermatozoides. Ah, essa gametogênese está gerando um óvulo. Opa, ela é feminina. Então é ovogênese. Tudo bem? Espermatozó. Aí nós temos o detalhe dessas células. Perceba que são células, ainda que simples, com algumas configurações muito importantes. Primeiro, acrossoma. O que é isso aqui? O acrossoma é a ponta da cabeça do espermatozoide. É ali que se encontram enzimas digestivas proteolíticas que vão ter a capacidade de corroer aqui, ó, a zona radiada e a zona pelúcida para que entre somente a cabecinha do espermatozoide no óvulo. Então, esse acrossoma, toda vez que ele bate no óvulo, ela digere esse óvulo, gera-se ali, rompe-se a barreira, né, da corona radiata e da zona pelúcida, entra só a cabeça do espermatozoide com o núcleo, e esse núcleo se funde ao núcleo do óvulo. Tudo bem? Quando o espermatozoide consegue fazer essa façanha, o óvulo ele fica todo bloqueado, ele fica sem sentido ele não mais vai funcionar. Por quê? Porque ele já foi fecundado. Então, nenhum outro espermatozoide vai entrar. É um mecanismo de proteção. Imagina só, tá lá aquela corrida de espermatozoides, aí eles acharam um óvulo, aí entrou 50 dentro daquele óvulo. E aí, galera? Como é que fecunda? Não fecunda, né? Não tem jeito. Vai nascer o quê? Um alien? Não tem jeito. Então, os dois conseguirem entrar ao mesmo tempo, aí geralmente vai dar um problema de saúde e vai acontecer um aborto espontâneo. Por quê? Porque nós temos 46 cromossomos. 23 vieram da mãe e 23 vieram do pai, correto? Aí juntou os dois, deu 46. Se chegar mais um 23, vai dar o quê? 69. Como é que forma um ser humano com 69? Não dá, né? Não dá. Muito bem. Então, ó, acrossoma, depois o núcleo com DNA, as mitocôndrias no pescoço, que vão dar energia, e aqui o flagelo, que é feito dos centríolos das células. Já aqui no óvulo, a gente tem o núcleo, a gente tem essa outra região cheia de células com nutrientes específicos para armazenar o embrião por um tempo, e a gente tem essas camadinhas de fora, que é a corona radiata e a zona pelúcida, que vão proteger mais o meu óvulo. Como nasce os gêmeos, eu acho que é agora que vai vir falando disso, ó. Ele vai falar disso aqui na frente. Aqui, ó, como se formam os gêmeos. Mas antes disso, vamos falar disso aqui, ó. Ó, continuando aqui no livro, ó. Olha aqui, gente. Isso que eu acabei de falar, ó. Então, aqui, ó, acontece os dois casos dos gêmeos, tá? Que é os gêmeos fraternos e os gêmeos idênticos. Os idênticos são aqueles que são igualzinhos, nascem junto, mesmo sexo, aparência igual. Eles são idênticos. Os fraternos é quando nasce, sei lá,
Um moreno mais escuro, outro moreno mais claro. Um cabelo encaracolado, outro cabelo mais liso. Um com olho claro, outro com olho escuro. Aí nós temos gêmeos fraternos, que eles nasceram ao mesmo tempo, mas eles vieram de placentas diferentes, nutrições diferentes. Tá bom? A gente vai falar disso amanhã. Amanhã não, quarta. Hoje não vai dar para falar tudo, não. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui, pessoal. Essa imagem aqui, ó. Olha o óvulo aqui. Olha o espermatozoide entrando ali, ó. Olha as etapas. Número 1, acrossoma, ó. Começa a arrebentar aqui, ó, a corona radiata, que são esse conjunto de células aqui que ficam em torno do espermatozoide, que fica em torno do óvulo, perdão. Em seguida, ele vai romper aqui a zona pelúcida, que é essa região de proteção mais interna. Rompeu também, agora ele vai preparar para entrar dentro do óvulo de fato. Na hora que ele rompe essas duas camadas, não adianta chegar, tá? Ele tem que chegar e tem que arrebentar. Se ele não arrebentar, outro espermatozoide acaba entrando. Quando ele penetra, o óvulo ele dá uma espécie de virada de chavinha e ele bloqueia todas as proteínas para que nenhum outro espermatozoide consiga entrar. Tá bom? Entrou então esse daqui, ó, na fase 4 ali, ele entrou e ele vai fundir o seu DNA com o DNA do núcleo. Entendeu? Então, aqui está explicando o processo passo a passo. Ó. O acrossoma libera suas enzimas e digere a corona radiata, parte mais externa do óvulo. O processo de digestão continua na zona pelúcida, uma camada mais interna. A cabeça do espermatozoide entra, lembrando que só a cabeça aqui entra, né? E ocorre a liberação do núcleo do espermatozoide no citoplasma do óvulo. Aí aconteceu a fecundação. Tudo bem? Gente, no caso da espécie humana, muito importante, tá? Aonde que a fecundação vai acontecer? A fecundação não acontece no ovário, a fecundação não acontece no útero. A fecundação ocorre aqui, ó, na tuba uterina. Tuba uterina é esse ramo aqui, ó, que está o útero, aqui está o canal vaginal. Esse ramo aqui, ó, esse ramo que vai sair do útero, vir lateralmente, um de cada lado, até chegar ao ovário, nós chamamos isso aqui de tuba uterina. É aqui no meio dessa tuba, na porção, principalmente aqui na porção mais proximal dela do útero, é que vai acontecer a fecundação. Então, o óvulo é liberado daqui, ó, cai aqui, o espermatozoide está vindo aqui, ó, encontrou com ele aqui, ó, fechou, fecundou. Então, questão da prova. Aonde ocorre a fecundação na espécie humana? Você vai falar nas tubas uterinas. Nas tubas uterinas. É onde acontece a fecundação. Tudo bem, galera? Uma vez fecundado, esse óvulo se transformou num óvulo fecundado, vai se transformar no embrião, e esse embrião ele fica grudado aqui, ó, no endométrio. O que é o endométrio? Já ouviu falar de endometriose? É uma doença, né? Bem comum. Endométrio significa a parede interna do útero. Endométrio. Tá bom? Parede interna do útero. É aqui que o embrião vai se alojar, vai se aninhar, a gente chama isso, né, de aninhamento, formação de ninho, e ele vai começar a se desenvolver até virar um feto, até virar um neném pronto e até nascer. Isso demora 9 meses, né? Em alguns esquilos demoram 6 semanas. Em elefante demora 22 semanas para ter um filho, né? 22 semanas, perdão, 22 meses. Nos seres humanos acontece em 9 meses. Os elefantes demoram 22 meses. Um ano, quase 2 anos inteiros. 2 anos seriam 24 meses, né? Eles demoram 22 meses para ter um filhote. Essa mãe deve sofrer, né? Imagina quanta cólica, imagina quanto chute que ela vai tomar, tadinha, até esse elefante sair da barriga dela.
Trash, né? Pessoal, tranquilo até agora? Percebeu que esse capítulo tem um monte de conceito? Se você não estiver anotando, ó, os resumos que eu estou fazendo aí, ó, vai anotando, vai sublinhando para a gente prosseguir, tá? Senão você fica muito atrasado. Tá bom? Vou nessa então, tá? 1 hora. Um beijo. Qualquer dúvida, manda para nós.